Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Wagner Pellegrini e venho hoje contar para vocês um pouquinho da minha história de conversão. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E por que disso? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu caí de cima de uma caminhonete e sofri um traumatismo craniano muito sério. E a minha mãe, ela contava que quando ela me pegou no colo e me viu com a cabeça aberta, né, com a nuca aberta, sangrando, ela correu até o hospital da nossa cidade e ao chegar lá os médicos falaram, olha, não entra aqui não, não entra aqui não, vai para um centro maior, vai para uma cidade maior, porque senão o seu filho vai morrer. E provavelmente ele vai ter sequelas aí, provavelmente ele não vai andar, não vai conseguir ter uma vida normal. E nisso a minha mãe com meu pai foram correndo até chegar em Pouso Alegre e lá a minha mãe fez aquilo que pode ter mudado a minha vida toda. Ela me consagrou a Nossa Senhora e fez uma promessa que se eu sobrevivesse e ela tivesse uma filha, essa filha se chamaria Aparecida. Hoje a minha irmã não se chama exatamente Aparecida, mas se chama Gabriele Aparecida, porque minha mãe foi atendida, graça, e a minha mãe cumpriu a promessa que a filha dela se chamasse Aparecida. Bom, a segunda coisa que eu queria dizer é que eu fui batizado e tive a minha primeira comunhão já muito tarde, já com 13 para 14 anos. Então a minha iniciação cristã foi ali num período de transição da minha juventude e logo após eu ter sido batizado, eu me afastei da igreja. E eu comecei numa vida já desregrada muito cedo. Né? Eu sempre gostei de estar com violão nas praças, eu sempre fui um homem que gostou de viver ali nas rodinhas, nas bagunças. E por conta disso eu comecei a beber muito cedo, eu comecei a usar drogas muito cedo. Né? Para 17, para 18 anos, ainda no colegial, eu matava aulas para poder usar cocaína, para poder fumar maconha. Sempre ficava ali com grupinhos de pessoas tocando músicas nas ruas, até de madrugada, e eu era considerado uma pessoa briguenta, era considerado uma pessoa de difícil lida, e até hoje eu escuto algumas pessoas falarem que não falavam comigo na época porque achavam que eu tinha uma cara muito fechada, achavam que poderia ter algum perigo ter contato comigo. E a minha vida começa a mudar em 2010. É por isso que eu costumo falar que foram 10 anos para o Senhor converter o meu coração. Em 2010 eu conheci a Carol, que hoje é minha esposa, e a gente começou a namorar. E através dela eu fui convidado para ir para uma igreja pentecostal, aonde o pastor Afonso e a pastora Fátima me acolheram muito bem. Lá não enxergavam em mim uma pessoa difícil, não enxergavam em mim uma pessoa ruim, mas sempre me trataram muito bem. Lá eu fiz muito boas amizades e começou a brotar no meu coração um interesse pela vida cristã. Apesar de eu sempre ter uma fé racional, porque apesar de ir pouco às missas, eu sempre lia a Bíblia, eu sabia quem era Jesus, eu conhecia pelo menos quem era Deus, mas não existia uma experiência dentro de mim. E através daqueles cultos, através do pastor Afonso, eu fui convidado para ir num congresso da juventude em Contagem, e lá naquele final de semana houve um tema que era o chamado. E aquelas palavras me incomodavam, porque durante todo o final de semana eu ouvia falar que Deus tinha um chamado, mas que não brotava no meu coração aquilo que os outros jovens estavam sentindo, e algumas vezes eu cheguei até a duvidar da presença de Deus, eu achei que existia ali uma encenação, às vezes até uma forçação de barra, até que chegou no último dia, no domingo, e entre as últimas pregações houve um momento de oração e eu falei, olha Senhor, se tu de fato existe, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar que esses jovens estão experimentando, eu quero viver de acordo com esses jovens estão vivendo. E quando eu dei por mim, eu estava em prantos, e quem me conhece sabe
que eu não sou uma pessoa de chorar, eu estava me sentindo uma paz muito grande, uma alegria muito grande, e ao que eu percebo, a Carol está do meu lado, o pastor Afonso apareceu e eu nem sabia que ele estava lá por aquele dia, e ele veio e me falou o seguinte: Júnior, você foi batizado no Espírito Santo. E aquelas palavras começaram a me confundir, porque eu não sabia ainda o que era ser batizado no Espírito Santo, e o tempo foi passando, eu continuei indo nos cultos, e em novembro eu fiz mais um retiro com eles, com o tema Peniel, eu vi a face de Deus, e nesse retiro eu fui descobrir o que era ser batizado no Espírito Santo, o que é essa graça de ser cheio do amor de Deus. Mas, por alguns problemas familiares, eu com a Carolina acabamos nos separando, e por conta dessa dificuldade emocional que eu estava vivendo, eu fui me afastando dos cultos, ao invés de fincar os pés na igreja, né? Aquela época eu ainda falava para algumas pessoas: não, eu vou ser pastor, eu quero ser missionário, e ao invés de eu realizar aquilo que eu estava falando, eu fui cada dia mais me afastando da igreja, fui negando aquele chamado ao qual eu ouvi falar. Mas por que isso foi acontecendo? Hoje eu vejo que existia sim um chamado do Senhor, mas era um chamado diferente para a minha vida. Eu achava que seria um pastor pentecostal, que teria uma igreja para me administrar, e não era isso aquilo que o Senhor queria para mim. Porque em 2011 eu comecei a namorar com uma outra menina, e através da família dela eu fui levado para um grupo de oração na comunidade Santa Maria, que faz parte da rede Javenice, e lá eu lembro, no primeiro grupo de oração, o coordenador da comunidade, o Giovanni, ele pregava sobre Pentecostes, ele falava sobre o batismo no Espírito Santo, e aquilo me recordou o que eu ouvia do pastor Afonso, e começou a me mostrar que existe um jeito diferente de ser igreja. Até então eu acreditava que a igreja católica era somente missa, era somente terço, né? Era só a catequese para quem é criança, mas passou aquilo ali, acabou. E de repente eu comecei a enxergar a igreja católica de um jeito novo, né? Um jeito que assemelhou aquele carinho que eu recebia na igreja evangélica. E aquilo ali me interessou. Então eu comecei a participar da comunidade, comecei a criar bons vínculos, boas amizades que trago até hoje. E ali eu recebi um convite para ir para o dia de Pentecostes em Pouso Alegre, que foi quando eu tive meu primeiro contato com a comunidade de Javenice. Naquele dia quem estava pregando era o Ronaldo Bezerra dos Reis, e ele pregava também sobre Pentecostes. E aquela vivência de comunidade, eu comecei a entender aquilo que acontece em Atos 2, que a comunidade se forma, a comunidade vive junto, tem tudo em comum, mas que sai em missão, que existe uma partilha. E aquilo ali foi caindo a minha ficha, foi me fazendo entender aonde o Senhor queria que eu estivesse. Em setembro de 2011, então, eu realizo a minha experiência de oração e volto para a minha cidade achando que estava cheio do poder de Deus, achando que estava pronto para viver uma vida missionária. Só que a primeira coisa que eu faço a hora que eu chego na minha cidade é jogar tudo pela janela e começar a viver numa vida desregrada, tudo de novo. Voltei à bebida, voltei às drogas, e hora estava na comunidade, hora estava nas ruas. E um dia que é determinante para mim, onde é necessário existir uma primeira mudança, é um dia que eu encontro com meu tio na praça, e ele fala: olha, vamos ali tomar uma cerveja junto, vamos comer um lanche. E a hora que eu vou pegar minha carteira, derrubei um pino de cocaína no chão, e ele pegou, olhou para mim, guardou no bolso dele e falou: olha, e aí, o que a gente vai fazer com isso aqui? Aí eu falei: olha, vamos combinar o seguinte então? O senhor não conta para minha mãe e eu vou parar de me drogar. Eu vou parar. E a partir daquele dia, algumas fichas foram caindo em mim. Eu fui percebendo que quem sempre estava motivando a ruína da minha vida era eu mesmo. Quem deixava de ir para as aulas da faculdade e beber era eu. Quem levava a bebida escondido dentro da mochila era eu, né? Então aquilo ali começou a me incomodar.
e eu comecei a ver que aquelas companhias que se diziam meus amigos já não me servia mais, que eu preferia passar tempo com aqueles meus irmãos de comunidade. Então eu ficava ora na comunidade, ora fora da comunidade, até que chegou 2013 e eu me separei daquela namorada e eu e a Caroline voltamos a namorar e na sequência nós passamos de novo por um período difícil, uma dificuldade familiar e tivemos que nos casar no civil antes de casar na Igreja Católica. Então aquilo ali foi um processo difícil para mim, porque eu precisei ficar afastado da Eucaristia, eu fiquei afastado da comunidade durante um tempo, eu participava ainda dos grupos, mas não de forma efetiva, mas foi uma época que Deus começou a agir nas nossas vidas. A primeira coisa que Deus mostrou para nós aonde era o nosso lugar foi a conversão da Carol, que era evangélica e se tornou católica, mas isso eu vou deixar para ela contar para vocês. E na sequência nós começamos a perceber uma ação de Deus nas nossas vidas. A primeira, das coisas que nós percebemos foi a manifestação da bondade do Senhor, a generosidade do Senhor, porque durante aquele ano de 2013 a providência divina nunca nos faltou. E quando nós chegamos para começar a preparar o casamento, nós imaginávamos que teríamos um casamento simples, nós estávamos começando a viver a vida, tínhamos todas algumas dificuldades de contas para pagar, mas o Senhor nos surpreendeu, nos dando uma cerimônia linda, do jeito que nós queríamos, uma festa com uma boa vida o Senhor nos proporcionou naquela época. E ali foi o que nos deu força para continuar na caminhada, porque até então eu estava sozinho, vivendo dentro da comunidade, e por conta disso eu ia caindo, e agora não. Agora eu tinha uma companheira que estaria comigo todo o tempo. Então nós começamos a viver de uma forma mais assídua da comunidade de Santa Maria, nos efetivamos dentro da comunidade, e em 2016 nós nos consagramos na comunidade de Avenice, começamos a fazer efetivamente parte da comunidade, né? Fizemos o caminho vocacional. E no congressinho de 2017, no congresso que marcava os 40 anos da fundação da comunidade de Avenice, o Senhor nos presenteou novamente. Foi ali que o Benjamin, nosso filho mais velho, nasceu, e a partir dali nós começamos a viver uma nova graça, um novo tempo de Deus, pois estávamos firmes na comunidade e agora o Senhor nos chama para uma nova missão, que era educar um filho diante da graça de Deus. E ali ficamos mais um tempo em formação, até que o Senhor nos chamou novamente para vir morar na zona rural, vir morar onde nós moramos hoje, e começarmos uma comunidade aqui, da rede da comunidade de Avenice, e aqui o Senhor nos presenteou novamente. Aqui foi aonde o Teodoro nasceu, e desde então estamos aqui realizando a missão que o Senhor pediu para nós. Tem sido um tempo de muita alegria, um tempo de aprendizado muito grande. Sempre contamos com as visitas da comunidade de Avenice, nossos irmãos que sempre estão conosco. E é por isso que hoje eu falo que o Senhor me pegou lá no fundo do lixo, me escolheu para estar aqui hoje. Não porque eu merecia algo, não porque eu era especial, mas pela graça de Deus. Por ver que pela convicção, pela fé, que deixa de ser racional, mas agora existe uma experiência, o Senhor me levou a ver grandes maravilhas. Por isso eu posso dizer para você que tenha fé. Tenha fé, porque se você está passando por tempos difíceis, o Senhor Jesus pode mudar a sua vida, Deus pode ressuscitar você da onde você está e erguer você numa obra melhor. Bom, e é isso que eu queria contar para vocês, porque existe sim um chamado de Deus para cada um de nós. O meu, como eu falei, não era ser um pastor, não era ser um missionário pentecostal, por conta que existia em mim uma saudade da minha igreja, da igreja onde eu cresci. Eu ia aos cultos
com o escapulatório dentro da blusa para que o pessoal não visse. Então existia em mim essa vontade de viver aquilo que vivia lá dentro e aonde o Senhor me chamou para viver em comunidade na Igreja Católica. É por isso que eu convido vocês a se entregarem ao Senhor, a ouvirem o chamado que o Senhor tem para você. E se você passa também por esse tempo de conversão, por esse tempo de mudança, comente aí embaixo, deixe seu testemunho. E isso ajuda muitas pessoas a entenderem que Deus fala conosco, Deus age no nosso coração e Ele sempre nos coloca aonde é melhor para nós. Deus abençoe você, muito obrigado por me ouvir até aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.